A tecnologia é amiga ou inimiga no desenvolvimento das crianças? Conheça o programa Pais da Era Digital. Não deixe de compartilhar o nosso vídeo e se inscreva no canal. Nós vivemos a transição da era analógica para a era digital. E os nossos filhos, eles já nasceram na era digital. Não tem como fugir disso. Então, para onde você olhar, você vai se deparar com telas. É o celular, é o computador, o tablet, a televisão, outdoor luminoso. No shopping a gente entra e tem tela para todo lado. Hoje em dia tem tela até na geladeira, até nos nossos relógios tem tela. Em um futuro não muito distante, a gente vai ter tela até diretamente aqui dos nossos olhos, seja por óculos ou até mesmo lente de contato. Por outro lado, se fala muito dos malefícios do uso de telas pelos bebês e crianças pequenas. E aí, como é que a gente equilibra essa equação? Será que dá para fugir 100% das telas nos dias de hoje? E se não é possível, como é que a gente minimiza os riscos? Como que a gente pode fazer um uso consciente dessas tecnologias? Dá para fazer? Geralmente os pais deixam os filhos na frente de uma tela, seja do celular, da televisão ou do tablet, por 4 desses motivos. Porque precisam fazer algo e concluir uma atividade, porque precisam de um tempo para respiro e descanso, ou porque precisam silenciar a criança de alguma maneira, ou porque querem entreter o filho. O que acontece é que muitas vezes a gente começa a usar a tela por alguma razão e aquilo vai se tornando cada vez mais frequente e automático. De uma forma que a gente esquece por que a gente estava usando aquele recurso mesmo. E quando a gente se dá conta, a criança já está passando horas na frente do tablet ou da televisão e aí começam a surgir problemas de comportamentos, problemas sociais e de desenvolvimento. E o que a gente faz quando o uso de tela se torna um hábito? Primeiro, a gente precisa parar para refletir por que a gente está fazendo uso das telas como um recurso. E quais são outros recursos que a gente pode ter para atender aqueles motivos que eu acabei de falar. Hoje eu quero falar com você sobre como fazer o uso consciente das tecnologias com seu filho. Você sabia que a Sociedade Americana de Pediatria recomenda que não se faça uso de telas até pelo menos 2 anos de idade? Isso mesmo, 0 telas até os 2 anos de idade. Mas será que isso é possível pensando no contexto digital que a gente vive? Pensando nas redes de apoio limitadas que a gente tem? Nos milhares de afazeres que pais e mães precisam dar conta? Quais seriam recursos possíveis para fazer um uso mais consciente das tecnologias com as crianças? Já é comprovado que o uso de telas por bebês e crianças pequenas atrapalha no desenvolvimento cognitivo. Também tem impacto na qualidade do sono, atrapalha a visão, o desenvolvimento da visão e pode causar até obesidade infantil, além de vários outros problemas. Mas, infelizmente, não tem escapatória. A gente vive em um mundo digital. Será que é possível a gente criar uma criança 100% longe das telas? Eu preparei um material para que você conheça quais são os impactos que o uso de telas tem. E aí, a partir do seu contexto, da sua realidade, que é única, é individual para cada família, você possa ter mais recursos para fazer escolhas mais conscientes, fazendo um melhor uso dessas tecnologias na sua vida e do seu filho. Então clica aqui e vem comigo. Vamos trazer um contraponto em toda essa história, vamos dar uma de advogado do diabo aqui. Parece que as telas são o grande mal da civilização moderna, e estamos demonizando as telas e o uso de telas. Então a gente precisa ir com calma e observar o quadro geral. Se a gente observar a nossa sociedade moderna, a gente tem uma série de pontos problemáticos e que a gente também tem que lidar. Então é a alimentação, que está cheia de agrotóxicos, é a qualidade do ar das grandes cidades, que está poluída, a qualidade da água também não é lá grande coisa. A gente tem questões ligadas ao uso de produtos de limpeza no lar, ao uso de remédios. Todos esses são pontos que impactam, que têm algum tipo de impacto no desenvolvimento das crianças e dos bebês, que estão sendo bombardeadas por todos esses químicos e todas essas coisas. E o uso de telas, ela acaba sendo esse impacto mais recente, desconhecido, e é a bola da vez, né? Estamos falando, telas agora são o grande vilão
do desenvolvimento das crianças e dos bebês. E isso acontece porque é novo, é novidade para todo mundo. A gente não tem referências, a gente não aprendeu a lidar com isso, a gente não aprendeu a equilibrar essas coisas na nossa vida e quem diria ainda então na vida dos nossos filhos que estão em desenvolvimento. Então é natural que o uso de telas seja o dilema da vez, seja o tema que está mais em evidência na sociedade. E é mais um tema que a gente tem que aprender a lidar, como eu falei, da alimentação, do ar, da água, dos remédios, dos produtos de limpeza, das telas e muitos outros temas que tem aí. Então a gente está aprendendo a lidar com isso. Nós somos a geração da transição. Nós somos a geração que vai ter que descobrir isso com os nossos filhos. Então a gente tem que ter um pouco de pé no chão. Claro que tem todas as recomendações, mas qual que é o mundo que nós estamos vivendo e qual é o mundo que os nossos filhos vão viver mais do que nós? É um mundo digital. Esse mundo não tem volta. Cada vez mais seremos uma sociedade digitalizada. A gente nem sabe as tecnologias que vêm por aí, mas os nossos filhos já nasceram nesse mundo. Então a gente tem que achar as formas realistas dentro do nosso contexto, entendendo as informações, entendendo as recomendações dos estudos da ciência, mas que sejam equilibradas, que sejam conscientes. Vou dar um exemplo para entender o que é o mundo dos nossos filhos. Para você ter uma ideia do que eu estou falando, na Inglaterra a matéria de programação já é obrigatória nas escolas públicas. O governo inglês entendeu que para as crianças estarem inseridas na sociedade moderna como adultos produtivos e aptos a correrem atrás do seu próprio destino, eles precisam entender programação computacional. É desse mundo que a gente está falando. E aí a gente também tem que ler o contexto de cada família e de cada sociedade. Então, por exemplo, como é que a gente faz com famílias que têm vários filhos, em idades diferentes, em que uns estão usando telas e outros não? Como é que você concilia isso no convívio do ambiente familiar? Ou uma outra realidade bastante presente, cada vez mais presente nas grandes cidades, que são as famílias nucleares, formadas por pai, mãe e filho, e às vezes os pais ou familiares não moram na mesma cidade e não têm uma rede de apoio. A rede de apoio das famílias modernas está cada vez menor. E aí tem também o impacto da escolinha, porque você pode seguir as recomendações da OMS, mas não necessariamente as outras mães e pais daquela escola vão seguir. E aí começam as influências dos personagens, dos programas de televisão, de YouTube, e aquilo gera uma pressão que a criança quer também assistir, conhecer aquele mundo todo que ela não conhece e os coleguinhas conhecem. Ela quer se sentir parte disso. E aí também tem os hábitos familiares. Tem famílias que têm o hábito de deixar a televisão ligada, como se fosse ali um aparelho de som, alguma coisa assim. É muito comum você ver a televisão ligada e ninguém assistindo, e fica lá aquela tela brilhando na casa e aquele som ligado o tempo inteiro. Ou um outro contexto interessante, que até é o nosso caso, que são pais que fazem home office, que trabalham de casa e normalmente trabalham usando um laptop, o celular. E aí a criança vê aquela realidade, vê o pai trabalhando no laptop, no celular e fica curiosa. Ela quer saber o que é aquilo, ela quer ser inserida naquele mundo. Então cada família, cada realidade é única, cada contexto é único. E esse é o ponto da parentalidade consciente. Você entender a sua realidade, os seus valores, o seu mundo e o mundo em que o seu filho está crescendo, e você entender quais são os impactos, tem informação dos impactos e consequências, mas também das potencialidades, das oportunidades que existem dentro daquele tema, e buscar um equilíbrio. Qual o equilíbrio que faz sentido para você, para a sua família, para o seu filho, com autorresponsabilidade, com leveza, sem sentimento de culpa. Isso é parentalidade consciente. Então é isso que a gente vai começar a fazer no próximo episódio. Equilibrar tudo isso que a gente falou até agora para que você possa encontrar o seu equilíbrio e o equilíbrio para o seu filho, para o desenvolvimento do seu filho.